eu adorei o Started Sourdough Assassino. Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra. Feliz ano novo pra vocês, né? Porque esse é o primeiro vídeo de 2024 desse canal. Espero que o primeiro de muitos. Torçam aí pela minha pessoa, pra eu ter paciência e ter saúde mental pra fazer mais vídeos pra vocês, tá? Porque tá difícil pra variar. Mas então, hoje eu tô trazendo o resumo das minhas leituras de dezembro de 2023 pra vocês, tá certo? Então, vou falar todos os livros que eu li em dezembro pra fechar 2023 com chave de ouro, porque tiveram algumas leituras muito boas nesse mês. E os próximos vídeos dessa semana que vão sair aqui no canal vão ser o vídeo dos meus livros favoritos de 2023, tá certo? Então, tipo, os livros assim que marcaram o meu ano, que me fizeram, tipo, esse é o livro, basicamente, tá certo? E depois vai ter o vídeo das minhas decepções literárias de 2023, tá? Que eu fui lá ler com toda a fé, tipo, gostei da sinopse, cheguei lá no livro e, tipo, morri na praia, basicamente, né? Porque o livro me deixou na mão. Então esses são os vídeos que a gente vai ter essa semana, talvez tenha mais vídeos. Ainda não tá certo, mas esses são os 3 que a gente realmente vai ter essa semana. Mas agora, sem mais delongas, vou pegar aqui o meu diário de leitura, tá? Que me acompanhou nos últimos 3 meses de 2023. E vim aqui na minha página de dezembro. Que essa foi a página que eu fiz para dezembro. Pra falar das leituras que eu tive no mês de dezembro. Nem coloquei todas aqui ainda, nem imprimi todas as capas. Sim, eu preciso terminar de atualizar esse diário de leituras, eu sei disso. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu li em dezembro foi um audiobook que eu peguei na biblioteca. Bem curtinho, só 5 horas de audiobook, porque é um livro infanto-juvenil. E é um livro infanto-juvenil de uma autora que eu amo de paixão, só que eu só conheci o trabalho jovem adulto dela, meio adulto, que é a Katherine Arden, tá certo? Que é autora da trilogia Winter Night, o Urso e o Rouxinol, A Garota na Torre e O Inverno da Bruxa, se não me engano. É o último livro. E eu adoro essa série, eu acho assim incrível a escrita dela. E finalmente parei pra começar a ler a nova série dela. Que assim não é nova porque essa série já tá concluída, mas a série mais recente dela publicada. Que é a série Small Spaces, que é uma série infanto-juvenil de terror, sobrenatural e tal. E esse primeiro livro, que se chama Small Spaces, tá? Eu não tenho certeza se já foi lançado no Brasil, mas se tiver sido, provavelmente o título é Espaços Pequenos, que é a tradução literal. Mas esse livro acompanha Ollie, uma criança de 11 anos de idade que recentemente perdeu a mãe e tal, e ainda tá muito traumatizada com a morte da mãe, porque ela era muito apegada à mãe dela. Muitas coisas da personalidade dela vinham da mãe dela, tal, de coisas que ela tinha em comum com a mãe dela, então isso afetou demais a vida dela. E ela mora numa cidadezinha pequena, cidadezinha rural, tal, onde todo mundo sabe que isso aconteceu, todo mundo sabe que ela perdeu a mãe, que ela é a menina órfã da turma, tal. Tipo, ela ainda tem o pai dela, mas o pai dela também tá lidando com o luto dele. E ela, por causa disso, ela se fecha pra tudo, ela se afasta das amigas, ela desiste do time de softball, ela desiste do time de xadrez que ela fazia parte, porque tudo isso lembra a mãe dela e ela não quer. Ela tá passando por um período muito difícil, tal. Até que um belo dia, depois da escola, ela resolve ir pro córrego, que é o lugar favorito dela pra ficar sozinha com os pensamentos dela, e lá ela encontra uma mulher toda descabelada, toda desesperada, que vai jogar um livro no rio, porque ela quer se desfazer desse livro, ela vai jogar esse livro no rio, e ela intercepta esse livro, meio que rouba o livro dessa mulher e tal, porque ela não consegue entender alguém se desfazer de um livro, tipo, porque não dou lá pra uma biblioteca, pra alguém e tal, porque destruir um livro pra ela é uma coisa que não faz sentido. Então ela pega esse livro e começa a ler esse livro, e acho que esse livro fala a história de uma moça, Betty, que ficou amiga de 2 irmãos, acabou casando com 2 desses irmãos, tal. Acho que se passa numa fazenda com o mesmo nome da fazenda que a turma de Olive vai visitar no dia seguinte. E nessa história de Betty existe o homem sorridente, que é com quem o marido dela faz um pacto, tal, pra salvar o irmão dele, pá. Toda essa questão. E acaba que no meio dessa visita à fazenda, a Ollie descobre que esse livro não é uma fantasia como ela achava, e sim uma autobiografia, que o homem sorridente é real e agora ele tá atrás dela, porque ele quer o livro. Então é basicamente uma
um livro super rápido, mas que é uma mistura de terror e tal. Ele se passa no outono, então tem uma vibe de Halloween incrível. É muito gostosinho e é uma história de terror perfeita para crianças, assim, jovens pré-adolescentes, né? O termo certo é pré-adolescentes, de uns 10, 12 anos. Eu achei maravilhoso. O modo como a Catherine Arden fala sobre luto para crianças nessa história é assim lindo, tal, tipo, super bem pensado. É uma história muito fofa e eu tô louca pra continuar a série, tá certo? São 4 a 5 livros da série. O próximo, se eu não me engano, é Dead Voices, ou Vozes Mortas. O próximo livro eu já tô louca pra pegar ele, porque tem todos os livros na biblioteca aqui, então eu vou conseguir terminar essa série logo. Mas é um livro que eu amei de paixão e super recomendo, tá? Depois dele, eu li um dos queridinhos do BookTok desde o ano passado, que é Legends and Lattes, do Travis Baldree. Eu acho que é Baldree que se fala, né? Baldree? Não sei. Que é o livro, assim, um dos maiores estouros do universo de cozy fantasy que a gente teve nos últimos anos. E esse livro passa um mundo de fantasia, assim, à la Dungeons and Dragons, tá certo? Um mundo meio D&D. E conta a história da Orc Vivi, que depois de anos trabalhando numa party de aventura, sendo uma... Eu não sei se ela era bárbara ou se ela era guerreira, mas ela não ficou especificado direitinho qual era a posição dela, mas ela era basicamente a força do grupo. Ela resolve se aposentar e abrir um café na cidadezinha de Tune, tá certo? Que é uma cidade relativamente mediana, tal, e por onde passa muita gente. Então ela resolve abrir um café, só que ninguém sabe o que é café, ou o que é uma cafeteria, porque café é uma coisa que só os anões conhecem, é uma coisa deles, tal. Então ela resolve exportar esse estado dos anões e trazer. E tem alguma intriga e tal com um ex-membro da party dela, que meio que quer uma vingança contra ela e tal. Mas é uma história assim bem realmente cozy fantasy, uma fantasia aconchegante. Não tem muita coisa que acontece de ver em si na história, mas um slice of life ou parte da vida e tal, que é basicamente o dia a dia dela, abrindo negócio, contratando um carpinteiro pra ajudar ela e fazendo amizade com ele, contratando uma sucubus pra trabalhar com ela e fazendo amizade com ela e tal. Não é uma história assim super envolvente, mas é uma história legal pra você ouvir no seu tempo livre. Não me cativou assim, oh meu Deus, que história maravilhosa, tal como muita gente falou, porque eu já conheço 200 mil fantasias de slice of life diferentes, porque tem muito anime assim, e eu assisto muito esse tipo de anime com meu marido, então não foi uma coisa tipo, oh meu Deus, que revolucionário, como muita gente ficou, porque eu conheço as histórias, só que com sotaque japonês, sabe? Mas ainda assim, é um livro fofinho, um livro que você quer passar o tempo, é uma leitura que você lê em um dia, porque realmente é super rápido, não tem nada tipo muito diferente e tal acontecendo que você vai ficar, meu Deus, agoniado, não. É fofinho, é legal. Eu peguei na biblioteca o audiobook também, tá? E então, se não me engano, o audiobook tinha 6 horas, 7 horas. Era só um pouco maior do que o audiobook de Small Spaces. Mas é uma história legal, então é uma história interessante pra quem quiser. Um cozy fantasy, um livro assim que não vai lhe estressar num dia que você precisa só relaxar. Eu acho uma boa ideia. O legal é que o audiobook que eu peguei foi narrado pelo próprio Travis Baldree, porque ele, antes de se tornar autor, ele era narrador de audiobooks, tá certo? Então ele narra o livro, então é interessante ver o próprio autor narrando. Eu gosto disso, inclusive as minhas narrações favoritas de livros são os de Gaiman, com o Gaiman narrando e tal. Mas é um livro interessante, eu tô a fim de ler o livro prequel, tá certo? O livro a história que se passa antes de Legends and Lattes, que saiu ano passado, que é o Bookstores e Bone Dust, se eu não me engano. Bookshops em Bone Dust, uma coisa assim. Mas eu vou esperar sair na biblioteca, que nem esse aqui, porque eu só peguei esse aqui quando saiu na biblioteca. Não é um livro assim, que eu acho que vale a pena pra minha pessoa comprar, porque assim, eu tenho pouco espaço pra livro e um budget tá apertado pra livro também, então tipo, não acho que é um livro que eu vá comprar, mas eu super recomendo se você tá afim e se tem disponível na biblioteca para você pegar. Depois disso, eu li o primeiro livro da duologia, O Livro do Chá, que é Uma Magia Destilada em Veneno, da Judith E. Lin, tá?
Esse livro eu comecei com o audiobook dele, depois eu peguei o e-book, porque eu tinha o e-book dele no Kindle. Só que foi aquele tipo, comprei porque estava na promoção quando saiu e nunca mais toquei, sabe? Mas é uma história bem interessante e é um sistema de magia, assim, que eu fiquei apaixonada. Sim, esse daqui já saiu no Brasil, obviamente, já porque eu tenho traduzido, né? Porque o nome original dele é A Magic Steeping Poison, e no Brasil ficou A Magia Destilada em Veneno. Já saiu, inclusive, a continuação dele também no Brasil, que é Um Veneno Doce e alguma coisa. Eu esqueci, vocês vão ver a capa de que um dos lados vai estar aparecendo. Mas é uma história bem interessante. Se passa numa versão meio fantástica da China. E nele a gente acompanha Ning, tá certo? Nossa protagonista, que tem 18 anos. Que recentemente perdeu sua mãe e que sua irmã está incrivelmente doente porque o veneno que matou a mãe delas também afetou a irmã dela. E por muito pouco a irmã dela morreu, mas ela tá sucumbindo aos poucos ao veneno. E Ning acaba tomando o lugar da irmã dela pra ir pra capital pra uma competição de Shennong-shi. Shennong-shi, tá certo? Pra ser o próximo Shennong-shi do Imperador, que é o mestre de chás do Imperador. Então ela vai nessa competição, quem devia ir era a irmã dela, porque era a irmã dela que tava treinando com a mãe dela, que a mãe dela era uma Shennong-shi, então, enquanto Ning tava treinando com o pai pra ser médica. Só que Ning tem habilidades pra ser uma Shennong-shi, inclusive muito fortes. Mas ela vai nessa empreitada pra ir até o Imperador pra conseguir ajuda pra irmã dela. E nisso ela, sendo uma moça pobre de uma cidadezinha de interior, de uma província pobre e tal, acaba se envolvendo numa trama política tal de tentarem roubar o trono do imperador. Uma confusão danada. No meio ainda tem um romancezinho assim que pra mim não é tanto necessário, mas tem. E é uma história muito legal e o sistema de magia ser relacionado com chá pra mim assim é fantástico. Eu adorei. Porque assim, eu amo chá, eu sou a louca do chá. Se deixar, eu passo o dia inteiro bebendo só chá, não bebo nem água. E eu achei fantástico, tá certo? Esse sistema da magia ser relacionado com o chá. Cada ingrediente diferente tem um efeito diferente e a pessoa que prepara bota a magia pra acrescentar nesses ingredientes e tal. Eu achei sensacional. E eu estou louca pra ler a continuação. Eu vou ler ainda esse mês a continuação, tá certo? Provavelmente essa semana já. Então vocês em breve vão saber o que é que eu achei da conclusão dessa história, mas eu gostei. É um Young Adult muito bom, com um sistema de magia assim bem diferente. Depois disso, continuando a empreitada do ano de ler todos os livros da Anna Leigh Bardugo, porque assim, eu li todos os livros do Grishaverse que estão aqui atrás, né? Esse ano, então tava faltando só, basicamente, ler os livros da série Alex Stern, começando com A Nona Casa, que é Night House, né? E sim, também falta ler o livro dela da Mulher Maravilha, mas esse daí eu não conto tanto porque não é uma coisa realmente criada por Bardugo. Mas sim, li Night House e li a continuação de Night House, Hellbent, que se eu não me engano, no Brasil Night House é Nona Casa e Hellbent é Para o Inferno, ou até o Inferno, uma coisa assim, eu não lembro direito, mas é isso, eu vou deixar as capas aqui. E assim, eu gostei muito do primeiro livro, do Night House, eu li ele meio audiobook, meio o e-book em português. Já o Hellbent eu só li o audiobook em inglês, tá? Eu gostei muito da história, eu gostei muito da ideia. A execução, contanto entretanto todavia, me deixa a desejar no segundo livro. Porque no primeiro livro eu acho que ele foi muito bem construído, muito bem fechado, introduziu bem o universo e tal, e deixou coisas abertas pro próximo livro, que eu fiquei assim, curiosíssima, tanto que eu terminei o primeiro livro, já peguei o audiobook do segundo na mesma hora. Tipo, fechou o audiobook do primeiro, abriu do segundo, acabou. Então eu li um grudado no outro e eu pude ver bem as diferenças entre uma história e outra. E eu acho que o Night House foi uma história mais bem estruturada do que o Hellbent, tá? Mas as duas histórias ainda assim são legais e eu estou louca para saber como termina essa série, como vai ser o terceiro livro. Que nem título tem ainda, porque eu fui ler Hellbent crente, jurando, acreditando que isso era uma duologia, que ia terminar tudo no segundo livro e eu sabia, ia ter todas as explicações. Pra chegar no final, e não. Você descobre mais sobre Alex no próximo livro. Dona Bardugo. Por que Dona Bardugo a senhora fez isso comigo? Pense na sofrência que eu tive. Essa série é uma série de Dark Academia e tal, com magia.
que se passa na Universidade de Yale, que inclusive é a universidade na qual Dona Leigh Bardugo se formou, tá certo? Ela usou a universidade, a alma mater dela, como inspiração. E nesse livro a gente segue Alex Stern, ou Galax Stern, como é o nome real dela, mas ela prefere chamar de Alex porque é uma pessoa sensata, que é a nossa protagonista, que é uma jovem que vê fantasmas. E ela vê fantasmas desde que se entende por gente, e a vida toda dela foi basicamente por buraco por causa disso, pelo fato dela conseguir ver fantasmas. Todo mundo achava que ela tinha problemas, ninguém acreditava nela e tal. Uma série de traumas na vida dela é relacionada ao fato dela ver fantasmas. E quando ela tá no pior momento da vida dela, que, tipo, tudo deu errado, ela foi basicamente a única sobrevivente de uma chacina e tal, ela tem a oportunidade de começar de novo como aluna em Yale, ganhando uma bolsa pra trabalhar, além de ser aluna em Yale, pra trabalhar em LIT, que é a nona casa, que é a casa que meio que controla, que supervisiona as 8 casas das sociedades secretas de Yale, tal, que mexem com magia, e é magia necromântica, magia relacionada aos mortos, tal. E o fato de Alex conseguir ver os mortos torna ela, assim, a pessoa perfeita para esse trabalho. E eu gosto muito do modo como Leigh Bardugo explora a história no ponto de mostrar como Alex, uma pessoa que não veio de dinheiro, que foi criada por mãe solteira, que passou a vida toda na pobreza e tal, lida com esse mundo de gente super rica que não liga pra nada, que nunca sofreu consequências por nada na vida e tal. É um balanço bem sutil que Leigh Bardugo faz, mas que eu gosto muito do modo como ela usa Alex pra fazer crítica às outras pessoas, mas Alex também não é santa, tá certo? É uma personagem moralmente cinzenta até o fim, mas que eu adoro ela. Ela, pra mim, é uma personagem muito bem executada. Darlington também, que é o nosso co-protagonista, basicamente também é um personagem muito bom, que eu gosto muito. Mas é uma série que, assim, tem muito potencial, mas o segundo livro deu uma decaída. Eu espero que o terceiro livro recupere e torne a série melhor. Depois disso, eu resolvi ler um dos clássicos de terror que todo mundo fala tão bem, que todo mundo diz que é um dos livros que mais influenciaram as escritas dele, tipo, Stephen King fala isso, que é o The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson, tá certo? Sim, o livro que inspirou o seriado Haunting of Hill House, da Netflix. Porém, o livro e a série quase não tem nada a ver. Tipo, tirando o fato da casa ser mal assombrada, a seriado mudou tudo da história, os personagens, tudo tá diferente. Mas assim, Hill House foi meio que uma decepção, porque eu sabia que não ia ser um terror do jeito que eu tô acostumada, porque é um livro que foi escrito em 1959. Tá aqui com 1959, mas acho que ele foi publicado ainda antes disso, tal. Mas é um livro dos anos 50, tipo, o terror dele não é o terror que eu tô acostumada. E vemos, convenhamos, depois de eu ler ele, eu nem acho que ele é um terror, sabe? Eu acho que ele é mais uma história, um estudo de personagens sobre solidão, sobre não ter um lugar no mundo. A personagem principal é Eleanor, porque quase não acontece nada realmente de terror, de mau assombro na casa, não tem quase nada disso. E foi um livro que me decepcionou bastante. Eu achei o final assim, tipo, sério que esse foi o melhor final que podia ter tido a história? Tantos finais melhores, tipo, eu não gostei de Hill House. Esse foi o segundo livro da Shirley Jackson que eu li em 2023 e eu gostei muito mais do We Always Lived in the Castle. Eu achei uma história muito melhor e que até no sentido de me dar, assim, uma angústia e tal, de relacionada com o terror, eu achei melhor do que The Haunting of Hill House, tá certo? Depois disso, eu me preparando para a primeira temporada de Percy Jackson, Os Olimpianos, na Disney Plus, eu reli O Ladrão de Raios, tá certo? Mas quase 15 anos depois de ter lido pela primeira vez, ou mais de 15 anos depois de ter lido pela primeira vez, mais de 15 anos depois de ter lido pela primeira vez O Ladrão de Raios, eu reli O Ladrão de Raios. E assim, apesar de algumas coisas que não envelheceram tão bem, especialmente o relacionamento de Sally Jackson, da mãe de Percy, com o padrasto dela, eu acho que Percy Jackson continua sendo um livro muito sólido, muito bom, e que eu vou continuar recomendando para qualquer pré-adolescente que cruze meu caminho nessa vida. Porque amo Cabeça de Alga, tá certo? Amo a Sabichona da Annabeth. Adoro esses dois e eu vou inclusive continuar relendo o resto da primeira
saga de Percy Jackson, da saga dos Olimpianos, tá? E não tem mais o que falar porque Percy Jackson todo mundo já sabe. Depois disso, assim, pra continuar a tradição que eu comecei ano passado de terminar o ano lendo Dona Ali Hazelwood, eu li Checkmate, tá certo? Que foi o novo livro dela que saiu agora em novembro, que é o primeiro livro Young Adult, ou Jovem Adulto dela, de Ali Hazelwood. Esse eu só li agora em dezembro porque eu esperei chegar na biblioteca. Eu não comprei ele como eu fiz com Amor Teoricamente, porque eu tava insegura se realmente valia a pena comprar ele por dois motivos. Primeiro, que é um livro que gira em torno de xadrez, e eu não entendo patavinas de xadrez, então não achei que fosse ser um livro assim que realmente me prendesse por causa disso. Segundo, que eu não sabia se Dona Ali resolvia fazer um bom romance young adult, porque assim, eu não gosto dos meus romances young adult com smut. Eu não gosto de cenas muito fortes de pegação, coisa assim, cenas muito hot no meu young adult. Eu gosto que eles sejam mais leves, afinal estamos falando de adolescentes e é meio desconfortável ler adolescentes fazendo coisas com descrição demais, tá certo? Pra minha pessoa. Então eu esperei realmente sair algumas resenhas e tal, e chegar na biblioteca pra poder ler, pra ver se assim, não ia ser um livro que eu realmente ia gostar. E assim como todos os outros livros da Nelly Hazelwood, eu realmente gostei desse livro, tá certo? Eu adorei Mallory e Nola, eles são super fofinhos, o modo como o relacionamento deles progride é muito legal. Eu curti demais. E assim, Nolan é meu novo boy favorito do line-up da Nelly Hazelwood, tá certo? Ele é muito fofinho e ele é fofinho de jeitos inesperados, porque ele tem toda uma fachada de bad boy e tal, mas é um teddy bear por dentro, então eu gostei muito dele. Mallory eu também gostei, mas assim, tem algumas questões ligadas aos traumas de Mallory que eu achei que foram mal exploradas. E eu achei que o modo como se resolveu no final foi muito rápido, muito raso. Eu queria ter visto mais disso, tá certo? Mais dessa parte ser explorada do que só a parte do xadrez na história, mas eu entendo que não tinha esse tempo para fazer isso no livro, então Dona resolveu precisar fazer o final feliz dela e ela fez. Do jeito que deu. Entendo, ok. E outra coisa que eu adorei foi Mallory ser uma protagonista bi. Então tem um pouco de representação bissexual na história, foi maravilhoso, eu gostei muito. E o fato de que Ali Hazelwood também inverteu o tropo da virgem com o cara que pega todo mundo nesse livro, já que Mallory é a pessoa que tem experiência, que costuma pegar sem se apegar, enquanto Nola não tem experiência com relacionamento nenhum, porque passou a vida toda sendo enxadrista, participando de campeonato de xadrez, tá? Então ele não teve uma infância e adolescência normais, tal. Eu achei bem legal o modo como ela lidou com isso, eu curti. E apesar de entender patavinas de xadrez e continuar não entendendo patavinas de xadrez, eu gostei do livro, gostei até de como Ali descreveu as competições e tal, foi legal. E terminando, pra fechar o mês, eu li, no último dia do ano, inclusive, esse livro eu li, esse audiobook no dia 31 de dezembro, tá certo? Que era só 7 horas de audiobook, que é A Wizard's Guide to the Defensive Baking, da Dona T. Kingfisher, tá? Que foi uma autora que eu amei conhecer esse ano. Acho que das novas autoras que eu li esse ano foi a que eu mais gostei. E esse livro, assim, é hilário, é muito gostoso. Esse foi o primeiro livro infanto juvenil da T. Kingfisher que eu li, tá certo? Ele é uma história de amadurecimento juvenil, pá. E a gente segue Mona, uma adolescente de 14 anos que é órfã. Ela é órfã há alguns anos porque os pais dela morreram de uma febre que teve. E desde então ela mora com a tia e o tio dela, que são donos de uma padaria. E Mona tem mágica. E nesse mundo, assim, as pessoas têm mágica e não é nada tipo, que é de família e tal. Algumas pessoas simplesmente nascem com mágica. Só que a mágica de Mona é uma mágica muito simples, muito inofensiva, que é mexer com pães, com massas e tal. Ela tem magia de padaria, basicamente. Ela consegue manter o starter do sourdough da padaria sempre vivo. Ela consegue fazer gingerbread mans dançarem, andarem e tal. Ela faz com que os pães não queimem, com que os pães cresçam do modo correto e tal. Ela tem magia de controlar produção alimentícia, basicamente, tá certo? E uma magia bem inofensiva e tal, até que ela que ela é acusada de assassinato do nada e aí acaba se envolvendo numa história que tá de
tentarem destronar a duquesa da cidade, que é quem comanda a cidade e tal. Uma história assim que escala, começa com só uns assassinatos de gente pobre e termina com limpeza étnica da cidade e tal. A história escala assim, tipo, que você não espera no final. Tipo, você acha que está concluindo a história, mas quando você só tá no meio da confusão. Mas eu gostei, é uma história bem legal. Eu adorei o Started Sourdough assassino. Eu adorei os Gingerbread Men que vão pra luta. Eu achei assim fantástico. É uma história super fofa, super rápida, perfeita pra ser uma leitura de um dia só, tal, fofinha. E que funciona tanto pra adolescentes quanto pra adultos. Eu gostei. Tem algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas? Tem algumas coisas que poderiam ter sido aprofundadas na questão da política, na questão da magia e tal. Mas para um livro que é um livro único, que não é parte de uma série, ele é um standalone, e que é só uma come of age, eu achei maravilhosa a história, adorei, dei 4 estrelas, inclusive. E infelizmente esse livro ainda não saiu no Brasil também, porque até agora o único livro de Donna T. Kingfisher que saiu no Brasil foi o What Moves the Dead, que eu esqueci até como ficou o título, mas saiu esse ano passado no caso, né? Pela editora Darkside no Brasil. Mas foram esses os livros que eu li em dezembro, tá certo? Eu acho que o meu favorito foram Uma Magia Destilada de Veneno e Checkmate, foram os melhores que eu li esse mês. Eu acho que foi os que eu mais gostei, foram esses mesmo. E é isso, criaturinhas, esses foram os livros que eu li em dezembro. Me conta aqui quais foram os livros que você leu no mês de dezembro de 2023, quais foram os livros que fecharam o seu ano, tá certo? Me conta aqui embaixo. Vamos discutir sobre ele e me conta também quais os livros que você está mais ansioso para ler agora em 2024. Eu tenho uma lista de sim, vários livros que eu estou louca para ler, inclusive já estou com o e-book em mãos para fazer isso, que é a continuação de Divinos Rivais, tá certo? É Ruthless Walls, que eu estou louca para ler esse livro, já está no meu celular pronto só para eu dar play e começar. Tá? Mas tem um monte de livro que vai ser esse ano, que é a continuação de séries que eu comecei a ler ano passado e me apaixonei. Então, talvez seja tema para outro vídeo, mas me conta aqui quais os livros que você está mais ansiosa para ler agora em 2024. Podem ser lançamentos ou livros que já foram lançados antes, mas que você só vai conseguir ler agora, tá? Me conta aí. Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu joinha aqui, tá certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui e também tem um link aqui embaixo na caixa de descrição, tá certo? E eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo falando sobre as minhas melhores leituras de 2023, tá? Tchau!